aqui. Bora aqui na sequência. A gente estava, na última aula, falou sobre teorema de Steve, né? A gente vai falar aqui do manômetro e fazer aqui algumas questões relacionadas ao teorema. Bom? Inclusive, a questão que a gente encerrou a aula é exatamente o manômetro. Só que a gente não disse que era um manômetro, né? Mas porque ele precisava, né? Usando o teorema de Steve, deu para resolver a questão da gente mencionar esse termo, tá? Então, o que é o manômetro, né? São instrumentos destinados a medir a pressão de um gás. Tá? Você chama ele de manômetro. Então, o termo mano, né, deriva do grego manos, que significa pouco denso, né, que é uma característica muito importante do gás, né, que ele tem uma baixa densidade. Então, ó, na figura abaixo, apresentamos dois exemplos de manômetro, de tubo aberto. Pode ver aqui, ó, aquele aberto aqui e aberto do outro lado. Assim, chamado pelo fato de um dos seus ramos estar aberto em contato com a atmosfera. Ok, gente? Então, aqui você tem um gás, ó, confinado aqui no recipiente. Aqui pode ser uma coluna de mercúrio, geralmente se utiliza mercúrio aqui. Do mesmo jeito, ó, aqui desse outro lado, você também tem um gás, né, uma coluna aqui de mercúrio, tem as alturas, por aí vai. Então, como é que a gente resolve um probleminha de manômetro? A gente pode traçar, escolher um ponto, né, de separação entre o gás e o líquido que você colocou aqui. Geralmente o mercúrio. Então, por exemplo, observe bem que nesse pontinho aqui, ó, nesse cantinho, é a região que separa o gás do líquido. Então, você traça uma linha com o ponto B. Está no mesmo nível do ponto C, então esses dois pontos têm o que? A mesma pressão, né? Esses dois pontos vão ter a mesma pressão. Então, eu posso dizer que a pressão no ponto B é igual à pressão no ponto C. Beleza. Agora, quem é que está acima do ponto B? Quem é? Bora ver. É só o gás, gente. Ó. Quem empurra esse ponto B para baixo é o gás. Então, é por isso que eu coloquei aqui P gás. Ó. P gás, a pressão no ponto B é a pressão do gás. Quem é que está acima do ponto C? Bora ver. Acima do ponto C você tem a pressão atmosférica e tem, gente, ó, a pressão da coluna líquida, conhecida como pressão hidrostática. Confere? DGH, né? Então, a pressão no gás aqui é a pressão atmosférica, mas DGH. Foi assim que a gente resolveu a questão, né? A última questão do aula anterior. Só utilizou isso aqui. Mas aqui tem uma novidade que a gente vai já discutir. Lá do outro lado, observe que o ponto D e o ponto E, né? Pegando aqui o ponto de separação aqui, ó, o ar, né? Aqui você percebe que como o ponto D e o ponto E estão no mesmo nível, você vai ver que eles estão na mesma pressão. Vamos lá. Quem é que está acima do ponto D? Vamos lá. Quem é que está acima do ponto D? Olha o que você tem aqui. Ó. Tem o gás, P gás, né? E aqui você tem o quê? A pressão hidrostática, DGH. Quem é que está acima do ponto E? Só a pressão atmosférica, só o ar. É por isso que tem aqui, ó, P gás mais DGH igual a PATM, tá bom? Então, isolando aí, o que você tem? Que a pressão do gás aqui vai ser a pressão atmosférica menos DGH. Do outro lado, a pressão do gás vai ser a pressão atmosférica mais DGH. Professor, é para memorizar essas equações? Não, não é. O que você tem que saber é como você vai montar. Como você vai montar, né? Como você vai visualizar a questão. Então, geralmente, a gente pega dois pontos que estão na mesma altura, no mesmo nível, né? Traça uma reta paralela à superfície, e você vai ver o que está acima desse ponto. Tá bom? Então, não são equações para memorizar. Tá bom? Então, ó, a diferença entre a pressão do gás e a pressão atmosférica é chamada de pressão manométrica. Então, vamos lá. Então, quando você pega
a pressão atmosférica, né? Desculpa, quando você pega a pressão do gás e subtrai da pressão atmosférica, você chama de pressão manométrica. Então, tem algumas questões que pedem esta pressão. Então, eu separei uma questão para a gente fazer já aqui. Tá? Uma questão, até no vestibular habilitado, estou lembrado qual foi. Seguinte, ó. Se você passar a pressão atmosférica para cá, por exemplo, P gás menos PA, PM é igual a DGH. Então, a pressão atmosférica aqui, na figura A, é DGH. Faz a mesma coisa aqui, ó. Passa a pressão atmosférica para o outro lado. P gás menos pressão atmosférica a menos DGH. Então, a pressão manométrica, nesse caso aqui, é menos DGH. A pressão manométrica, nesse caso aqui da figura A, vai ser DGH. Então, quando você pega a pressão do gás, menos a pressão atmosférica, você vai ter a pressão manométrica. Tudo bem? Então, ó, podemos observar que no caso da figura A, né, temos a pressão manométrica maior que zero, né, como eu acabei de fazer lá, porque deu DGH positivo. Na figura D vai dar DGH negativo, né? E no caso da figura B, temos PM, né, a pressão manométrica menor que zero. Então, quando a pressão manométrica é positiva, ela é chamada de sobrepressão, tá? Tudo bem, então tá aqui os dois casos, né? Uma deu positivo e a outra deu o quê? Deu negativo. Para diferenciar da pressão manométrica, a pressão do gás, o PG, o P gás aqui, ó, é chamada de pressão absoluta do gás. Tudo bem? Então, a pressão absoluta do gás é esse valor aqui. É esse valor. Mas a pressão manométrica é a diferença. É você pegar a pressão do gás menos a pressão atmosférica. Aí você tem a pressão manométrica. Tá bom? Bora ver aqui. Beleza. Mano, ó, o conceito de pressão manométrica foi definido inicialmente para os gases. Porém, depois ele foi estendido para os líquidos. Assim, por exemplo, na figura abaixo, sendo D a densidade do líquido, temos como é que a gente calcula a pressão no ponto X? É só usar o teorema de X, né? Tu pega a pressão atmosférica, que está lá fora, mais a pressão da coluna líquida, né? A pressão hidrostática, DGH. Então, se você fizer a mesma coisa aqui, se você passar a pressão atmosférica para cá, ó, né, fazer Px menos PADN, você também vai ter a pressão manométrica no ponto X. Mas é claro, esse termo ele é utilizado mais para os gases, né? Se utiliza para os líquidos, mas não é tão comum. Então, quando você passa a pressão atmosférica para cá, né, fazendo aqui essa subtração, você vai ter a pressão manométrica desse líquido no ponto X. Bem? É importante ressaltar que os manômetros medem sempre pressão manométrica, né? Manômetro é aquele instrumento de pressão do gás, tá bom? Beleza. Então, eu vou pegar aqui uma questão da F4 de 2017. Eu acho que essa questão não tem no nosso livro. Acho que eu até procurei. E dá só uma olhadinha aqui. Não tem, não. É porque você tem poucas questões de manômetro, entendeu? Assim, não é nem de manômetro, mas numa questão que peça a pressão manométrica. Geralmente, ele pede a pressão absoluta do gás, tá? De pressão manométrica é raro. Não, tem não, realmente tem não. Aqui. Ó, o tipo de manômetro mais simples é o de tubo aberto, conforme mostra a figura abaixo. Aberto aqui, né? Aberto na extremidade. Toda a extremidade do tubo está conectada ao recipiente que contém o gás, a uma pressão P gás, e a outra extremidade está aberta para a atmosfera. O líquido dentro do tubo, em forma de U, é o mercúrio, cuja densidade é 13,6 vezes 10 a 3 kg por metro cúbico. Considere as alturas, está lá, H1, 5 centímetros, H2, 8 centímetros. Qual é o valor da pressão manométrica? Olha que interessante. Qual é o valor da pressão manométrica do gás? Em Pascal.
Aqui ele foi bonzinho com a gente, porque ele não botou nenhuma pegadinha nas alternativas. Como assim, professor? Vamos supor que você estava um pouco desatento, fez a leitura e não prestou atenção nesse termo, pressão manométrica. Aí você foi fazendo a questão e calculou qual é a pressão absoluta do gás. Você fez assim, vamos lá. Primeira coisa, né? Vamos identificar aquele ponto de separação, né? O ponto que separa o gás do... É o mercúrio que ele colocou, é o mercúrio, tá? Que é exatamente esse pontinho aqui, ó. Ponto 1, ponto 2. Tudo bem? Pega os dois pontos, mesmo nível, mesma pressão. Então, eu posso dizer que a pressão do ponto 1 é igual à pressão do ponto 2, porque está na mesma altura, está no mesmo nível. Beleza. Quem é que está acima do ponto 1? Só o gás, ó. Então, quem é que faz uma pressão no ponto 1? É o gás. Então, P gás. Quem é que está acima do ponto 2? A pressão atmosférica, porque o tubo é aberto, mais a pressão hidrostática, né? A pressão do mercúrio. Vamos chamar de pH. Tudo bem? Então, o que eu vou ter aqui? Ó? P gás é igual à pressão atmosférica mais DGH. Densidade, gravidade e altura. Ok? Ok. Aí, como ele diz que H1 mede 5 centímetros, tá? E H2 mede 8, então, ó, se você pegar H2 menos H1 dá 3. Confere, gente, ó. É 3 aqui, tá? Vou precisar dessa altura aqui. Tudo bem? Vamos lá substituir na equação. Substituindo. P gás. Vamos supor que você não leu a pergunta direitinho, né? Que ele quer a pressão manométrica. Aí você começou o teu cálculo para calcular a pressão do gás absoluto. Então, vamos lá. Quanto é a pressão atmosférica? 1 vezes 10 a 5. Cadê? Ele não deu aqui. Acho que eu esqueci de colocar como dados da questão. Tudo bem, eu vou ter que colocar. 1 vezes 10 a 5. Ou melhor, nem precisava colocar, porque não precisava, né? Porque ele quer a pressão... não, tá certo. Por isso que ele não colocou a pressão atmosférica, porque para resolver o problema não precisava. Vamos lá, quanto é a densidade do mercúrio? 13,6 vezes 10 a 3. Está aqui, gravidade, 10. Quanto é a altura? 3 centímetros. Só que 3 centímetros é 3 vezes 10 a menos 2. Metro. Bora lá. 1 vezes 10 a 5. Aqui dá quanto? 13,6 vezes 3. Aqui dá 40,8 vezes 10 a 2. Vamos lá, vamos deixar todo mundo na mesma base. 10 a 5, 10 a 5. Aí tu olha aqui, 1,408 vezes 10 a 3. Aí você olha lá para as alternativas e não encontra nenhum valor assim. Né? Ainda bem, ele poderia ter, sei lá, pega aqui duas alternativas, ter colocado 1,408 vezes 10 a 3, vezes 10 a 4, né? Para te forçar a marcar essa opção. Porque o mais comum é isso aqui, gente. Boa parte das questões pede a pressão absoluta do gás. Não pede a pressão manométrica. É raro uma questão que pede a pressão manométrica, né, dentro de hidrostático. Então, apareceu uma questão que está pedindo pressão manométrica. Então, se você está atento à teoria, que a pressão manométrica, na verdade, é o quê? É a pressão absoluta do gás menos a pressão atmosférica. Ou seja, tem que nessa pontinha, ó, para quem está ligado na teoria, já ia fazer assim, ó. Pressão do gás menos pressão atmosférica é a pressão manométrica. Lembra? Deixa eu voltar aqui para a teoria aqui, para refrescar sua memória. Aqui, ó. Cadê, meu Deus? Aqui, ó. Pressão do gás menos pressão atmosférica é a pressão manométrica. É você passar, tá? Esse termo aqui, ó, para o outro lado. Então, se você leu a questão com atenção, bem aqui nesse momento aqui, ó, já passaria a pressão atmosférica para o outro lado, já chamava aqui em PM. Pronto. Pressão manométrica, ou seja, DGH. É por isso que ele não deu a pressão atmosférica, porque não precisava. Tá? Eu coloquei porque a gente já memorizou, né? Que a pressão. E outra coisa, o que me garante? Que esse manômetro está ao nível do mar? Porque eu usei a pressão atmosférica e vai dar assim, considerando que ele está no nível do mar. Quem disse que ele está? A questão disso.
Ok? Então, aqui foi uma forçação de barra aqui do prof. Então, na verdade, era só trazer a pressão atmosférica para o outro lado e fazer D de H. Então, tá errado aqui, claro, fique propósito, né? Só para chamar a atenção. Era só fazer D de H, tá? Pressão manométrica é a pressão do gás, menos pressão atmosférica. Tudo bem? Então, fazendo aí D de H, olha o que vai ter. Aí sim, temos aí resposta. Letra B de bola. Ok, gente? Então, 40,08 vezes a 3 newton por metro quadrado. Tá ok? Muito bem. Aí é uma questão que não está no nosso livro. Se você quiser tirar uma foto aí, fazer o print, faça. Só fazer um negócio bem aqui. Então, isso aqui está errado de propósito, para chamar a sua atenção. O que você deveria fazer é, quando chegar bem aqui nesse momento, bem aqui nessa linha, teria que trazer Pgás menos PATM igual a TDH. Aí essa subtração que é a pressão manométrica. Pronto. Aí tua conta desenrolaria a partir daqui, a partir desse ponto. Tá? Você vem para essa outra linha. Pronto, não tem problema. Resolvido. Ok? Vamos para frente? Vamos lá. Agora exercício. Para a gente aprofundar mais um pouquinho essa parte. Agora são questões do livro. Vou ver aqui a página. Vamos lá, página 623. Vamos lá, página 623. É a questão 24. Eu vou fazer aqui algumas questões na sequência. Seguinte, ó. A figura abaixo ilustra dois recipientes de formas diferentes, mas de volumes iguais, abertos e apoiados em uma mesa horizontal. Os dois recipientes têm a mesma altura, H, e estão cheios até a borda com água. Calcule a razão F1 sobre F2 entre os modos das forças exercidas pela água sobre o fundo do recipiente. E sobre o fundo do recipiente 2. Sabendo que as áreas das bases do recipiente valem, né? Respectivamente, A e 4A. Então, aqui vale A e aqui vale 4A. Então, bem tranquilo, ó. Vamos lá. Força é pressão vezes a área, né? Já que pressão é força sobre a área, então força é pressão vezes a área. Beleza. A pressão 1 é dGH. A pressão 2 também é dGH. Ora, é o mesmo líquido, é a mesma gravidade, a mesma altura. Então, eu já poderia ter cortado aqui no começo. Ó. Já dava para saber que a pressão 1 é igual à pressão 2. Ok? Aí corta aqui as áreas. Então, bem facinho, né? F1 sobre F2 é igual a 4. Tem graça isso aí, não foi? Facílima. Então, F1 sobre F2 vai ser igual a 1 por 4. Vamos para a próxima? Para a questão 25. Um recipiente cilíndrico contém água em equilíbrio hidrostático, ou seja, está em repouso. Tá? Introduz-se na água... Valeu, não, ainda não. Obrigado. Introduz-se na água uma esfera metálica maciça de volume igual a 5 vezes 10 a menos 5 metros cúbicos, suspensa por um fio ideal de volume desprezível, de um suporte externo. A esfera fica totalmente submersa na água, sem tocar as paredes do recipiente. Ok?
Estabelecido o equilíbrio hidrostático, verifica-se que a introdução da água, da esfera na água, provocou um acréscimo de pressão no fundo do recipiente. Perfeito. Até quando você coloca na figura 2, você percebe que o nível da água aumentou. Né? Então, ou seja, esse volume da esfera provocou realmente um acréscimo de pressão no fundo do recipiente. A densidade da água é 1,10 a 3 kg por metro cúbico e a área da base do recipiente é igual a 2 vezes 10 a menos 3. Considere a gravidade 10, então calcule o acréscimo de pressão. Então, primeira coisa, vamos calcular aí o acréscimo de volume, né? Ou melhor, o acréscimo de volume eu tenho, que é o volume da esfera, que é 5 vezes 10 a menos 5. Então, volume, né? A área da base vezes quê? Vezes a altura, ok? O volume é o volume da esfera, né? Porque a esfera, ela desloca o volume, ela desloca o próprio volume, né? Por exemplo, o espaço que ela ocupou aqui, ela teve que deslocar um volume igual ao tamanho dela, né? Para poder preencher esse espaço. Tudo bem? Então, é por isso que eu estou dizendo que o volume que ele desloca é igual ao próprio volume da esfera. A área da base aqui, ele deu 2 vezes 10 a menos 3. Então, eu vou descobrir exatamente essa altura aqui, ó. Né? Esse acréscimo de volume aí. Então, vai dar quanto? Vai dar 2,5 vezes 10 a menos 2. Portanto, que ele subiu aqui, tá? Para saber que uma linha. Pronto, portanto, que ele subiu aqui. Beleza. Né? Que eu vou chamar aqui de ΔH. E agora a pressão, né, gente? Pressão. Como é o acréscimo de pressão, ΔP, então ΔP é igual a DG ΔH, né? DG ΔH. Vai substituir a fórmula, a densidade é 1000, tá? A densidade é 1000. O que mais? A gravidade é 10, ok? Então fica 2,5 vezes 10 a menos 2, né? Multiplica tudo. 2,5 vezes 10 a 2 Pascal. Ok, galerinha? Bem simples, né? Para a próxima? Vamos lá, essa aí, deixa eu ver se está no nosso livro também. Ou não? Vou lembrar dessa questão aqui, não. Tá. Realmente ela. Está aqui na sequência. Vamos lá. Eita, nome enrolado. O esfigmomanômetro de Riva-Hot foi um dos primeiros aparelhos desenvolvidos para se medir a pressão arterial. Atualmente, em razão do mercúrio presente nesse aparelho, ele vem sendo substituído por esfigmomanômetro eletrônico. Meu Deus do céu. Sem mercúrio. Para reduzir impactos ambientais. Para uma pessoa saudável, a pressão arterial máxima equilibra a coluna de mercúrio a uma altura de 120 milímetros. A pressão arterial máxima, ok. E a pressão arterial mínima equilibra a coluna de mercúrio a uma altura mínima de 80 milímetros. Né? Se esse aparelho, nome esquisito, utilizasse água ao invés de mercúrio, quais seriam as alturas máxima e mínima em milímetros da coluna de água, que seria equilibrada pelos valores máximos e mínimos de pressão arterial de uma pessoa saudável, né? Aí ele bota aí, considere que a densidade do mercúrio é 3 vezes a da água. Muito bem. Bora ver como é que a gente faz aí este probleminha.
Primeira coisa, tá? O que ele deu aí, passou para a gente no texto, foi a pressão hidrostática, né? A pressão hidrostática do mercúrio, do aparelho. E ele quer saber essa mesma pressão hidrostática com a água, né? Se a gente utilizasse água, o tanto que ele subiria. Tudo bem? Então vamos lá. Para o mercúrio, pressão hidrostática, DGH. Se for para a água, também DGH. Só que, no caso, densidade da água, altura da água. Ok? Ora, independente se você usa o líquido mercúrio ou o líquido água, a pressão é para ser a mesma. A pressão não muda, né? A pressão é a mesma. O que vai mudar é a altura da coluna líquida. Então é por isso que eu igualei aí, P igual a P, tá? Ó, G vai embora com G, então o que que eu vou ter aí? Eu vou ter que a altura da água é igual a densidade do mercúrio dividido pela densidade da água, vezes a altura do mercúrio. Tá bom? Agora eu vou pegar os valores, né? Os valores que estão lá em cima, que ele deu, substituir, ó. Por exemplo, a altura da água mínima. Então, tu vai pegar a altura mínima do mercúrio. Qual é a altura mínima que ele botou para o mercúrio? Aqui, ó, 80. Qual é a altura máxima para o mercúrio? 120, né? E outra coisa, a densidade do mercúrio é 13 vezes maior que a densidade da água. Então, onde tem dm, coloca 13 dA. Ora, dA vai embora com dA. Então, a altura da coluna de água seria de 1 metro, né? 1040 milímetros, andando com 3 casas decimais para a esquerda, você vai dar 1,040 metros, né? A mesma coisa para a altura máxima da água, a mesma expressão que a gente deduziu aqui, ó. Aí fica 13 dA, dA vai embora com dA, então 13 vezes 120, que é a altura máxima quando se utiliza mercúrio, tá? Faz a continha, você encontra aí 1.560 milímetros, ou seja, 1,5 metro, né? Aqui, ó, o mercúrio, aqui dá 0,12 metros, ou seja, aqui dá centímetro, aqui dá 12 centímetros só, né? Ó. 12 centímetros, aqui dá 1 metro, aqui dá 8 centímetros, e aqui dá o quê? Dá 1,5 metro. Então, a diferença, né? Bastante grande. É por isso que a resposta aqui foi a letra, vamos lá, altura mínima, letra A, né, gente? A mínima, 1040, né? E a máxima, 1560. Ok, né? Então vamos para frente. Vamos lá, questão 28. Numa região ao nível do mar, a pressão atmosférica vale 1,01 vezes 10 a 5 e a gravidade 9,81 metros por segundo quadrado. Repete-se o experimento de Torricelli, dispondo-se o tubo do barômetro conforme representa a figura. A distância aérea entre os pontos 1 e 2 vale 151 milímetros e a massa específica do mercúrio é 13,6 gramas por centímetro cúbico. Estando o sistema em equilíbrio, calcule o valor aproximado do ângulo a que o tubo forma com a direção vertical. E agora, José? Como é que eu vou calcular aí o valor aproximado desse ângulo? Primeira coisa, observe que ele está inclinado, mas mesmo esse tubo estando inclinado, né, a água ela sempre fica no plano, né, horizontal, né? Ó. No caso dessa garrafinha, ó, tem água mais ou menos aqui. Por mais que eu vire aqui a garrafinha, ó, pode ver que o líquido ele nunca vai ficar na diagonal, né? Uma rampa. Sempre ele fica na horizontal. É uma superfície horizontal e plana, né? Interessante. Então, bora lá. Primeira coisa, eu não conheço essa altura. Essa altura aqui é a diferença, né? De altura entre o ponto 1 e o ponto 2. Beleza. Mas bora lá. De acordo com o teorema de Steve, a diferença de pressão entre dois pontos é igual a DGH. Ok? Aula passada, né? Então, se eu pego P2 menos P1, é para eu encontrar DGH. Tudo bem? Beleza.
Mas quem é a pressão no ponto 2? Você concorda que a pressão no ponto 2 é a pressão atmosférica? Mas por quê, professor? Presta atenção, ó. O ponto 2, ele está na mesma altura desse ponto que eu coloquei aqui fora. Vamos lá, chamar de ponto 3. Pode ver. Mesmo nível, mesma pressão. Bacana? Então, o que é que está acima do ponto 3? Acima do ponto 3, eu só tenho o que? A pressão atmosférica. Bacana? Aí, quem é que está acima do ponto 2? É exatamente o que eu não conheço, né? Eu não conheço. Mas como a pressão do ponto 2 é igual à pressão atmosférica, é por isso que onde tem P2, nós colocamos PATM, pressão atmosférica. Ok? Então, um jeito legal para calcular a pressão do ponto 2. Fui lá para fora, eu vi que esse ponto 3 tem a mesma altura. E quem é a pressão no ponto 1? Aí eu pergunto para você. Olha que aqui tem vácuo, ó. Vácuo, ó. Ou seja, não tem nada acima do ponto 1. Ora, se não tem nada acima do ponto 1, então quanto é a pressão no ponto 1? É zero. Tranquilo? Porque aqui é vácuo. Se não tem nada em cima do ponto 1, então a pressão é zero. Em cima do ponto 3 tem a pressão atmosférica. Mas como o ponto 3 tem a mesma altura do ponto 2, então é por isso que eu substituí. Eu disse que a pressão no ponto 2 é igual à pressão atmosférica. Beleza? Bora lá. Aí a densidade, 13,6, que é o mercúrio, aqui, vezes 10 a 3, transforme para o SI. Observe que lá está em grama por centímetro cúbico. Gente, isso aqui tem que estar no automático, ó. 1 grama por centímetro cúbico é igual a 1.000 quilograma por metro cúbico, ok? É para estar no automático isso aqui, essa transformação. A gravidade, 9,8. Então, eu vou descobrir a altura. Ou melhor, exato, descobrir a altura, porque a pressão atmosférica ele deu também. 1,01 vezes 10 a 5, tá? Então, feita essa conta aí, vai dar 10 a 3, aqui vai ficar um 10 a 2, dá 100, aí dá 101, né? 13,6 vezes 9,81 dá 133, né? 416. Quando você divide isso aí, ó, vai encontrar um valor de 0,757 metros ou 75,7 centímetros. Beleza, descobri a altura. Agora eu vou usar o cosseno do ângulo. O que é cosseno? É o cateto adjacente sobre quem? Sobre a hipotenusa, ó. Então, 75,7 dividido por 151, porque o L ele deu. Cadê? Tá aqui, ó. O L foi dado. 151 centímetros, né? Então, essa divisão dá 0,5. Aí, qual é o ângulo que o cosseno é 0,5? 60 graus. Então, o valor do ângulo alfa é igual a 60 graus. Certo? Se quiser fazer um print aí, faça, tira uma foto e vamos para a próxima. Eita, meu Deus. Ok, gente? Vamos lá. Questão 29. Essa também é legal. Um rapaz aspira ao mesmo tempo água e óleo, né? Por meio de 2 canudos de refrigerante, como mostra a figura. Ele consegue equilibrar os líquidos nos canudos com uma altura de 8 centímetros de água e 10 centímetros de óleo. É claro, o óleo subiu mais porque ele é menos denso. Tá? Então, por isso a coluna de óleo é um pouco maior. Qual a relação entre as massas específicas do óleo e da água? A massa específica é a densidade, tá bom? Do óleo e da água. Então, vamos lá, gente. Teorema de Steve. Vamos aqui primeiro para a água. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho que a pressão do ar na boca, né? Mais DGH
vai ser igual à pressão atmosférica. Como assim, professor? Não entendi. De novo, aquela historinha. Vamos pegar um ponto aqui fora, ponto aqui dentro. Vamos lá. Aí ele subiu até aqui, ó. Até aqui tem líquido, né? Onde tem líquido, tem o quê? Tem a pressão hidrostática, né? E aqui tem ar. Que é o ar da boca dele aqui, ó. Pera, não ficou legal não. Ficou meio apagado. Aqui tem ar. Né? Ok? Então, se você ver aqui, ó, aqui tu tem a pressão atmosférica, mas aqui o que eu tenho? Eu tenho a pressão do ar da boca, mais a pressão hidrostática. Então, por isso que eu posso dizer que a pressão do ar mais a pressão hidrostática está equilibrando com quem? Com a pressão atmosférica aqui fora. Tranquilo? Pressão do ar mais a pressão hidrostática igual a pressão atmosférica. A mesma coisa com o óleo. Do outro lado. Tem óleo até aqui, mais ou menos. Aí de novo. A pressão do ar mais a pressão hidrostática é igual à pressão atmosférica. É o que está equilibrando aí o líquido. Tudo bem? Ora, eu vou igualar as duas equações. Já que aqui tem pressão atmosférica e aqui tem pressão atmosférica, eu igualo. Igualo as duas equações. Eu posso cortar pressão no ar da boca, que é a mesma por 2. Posso cortar. Eu posso cortar gravidade, posso cortar também. Olha o que eu vou ter agora? DHA igual a D0H0. Parece muito com a equação do vaso comunicante, que a gente viu na aula anterior, né? Os vasos comunicantes. Então, só substituir. Aí eu quero a razão entre a densidade do óleo e a densidade da água. Ora, quanto é a altura da água? É 8. Quanto é a altura do óleo? É 10. Então, a razão aí dá 0,8. Ok? Bora para a próxima. Mais uma aqui. Ou melhor, não dá não. Está encerrando aqui, porque eu tenho que ligar todo o equipamento. E aqui volta a turma C, que lá está um pouquinho atrasado, por causa do feriado. A gente vai ficar só nessa. Aqui, tá bom? Pois beleza, gente. Pois um abraço aí para vocês e até a próxima aula, quarta-feira.